Olá, seja bem-vindo ao canal HP Akhenaton. Meu nome é Carlos e nós estamos numa série de vídeos que já se passaram 3 vídeos anteriores. Eu convido você a estar assistindo estes vídeos para que você possa entender o caminho que a gente está tendo para chegar nesses conceitos. Hoje nós vamos entrar nos 8 aspectos místicos de poder. Ou seja, por quê? E vou explicar por que os antigos dividiram em 8 poderes. Poderia ser qualquer outro número, mas eles, de maneira muito inteligente e sábia, esconderam muitas coisas dentro do número 8. Não é novidade para vocês que o número 8 simboliza o infinito. Ou seja, este símbolo, principalmente quando ele é colocado às vezes deitado, ele simboliza, tem como significado o símbolo do infinito. E não é à toa que há vários arquétipos ligados a este número 8, principalmente um deles sendo a aranha e também outro que vocês quase não percebem é a ampulheta. Se vocês olharem o número 8, vocês vão perceber que se você fizer assim e assim, você tem a ampulheta, ou seja, aquele medidor do tempo, que a areia cai aqui embaixo e vai enchendo, à medida que cai, na medida de tempo. Ou seja, a ampulheta simboliza o grande marcador do tempo. Tá, Carlos? Eu captei a sua mensagem, entendi, mas nós vamos nos aprofundar um pouco mais para que você possa entender os 8 aspectos místicos de poder que estão ligados a tudo que existe e principalmente na visão do homem. Quando nós falamos, quando a inteligência consciencial diz que ela raciocina, ela está consciente, lembrando que é dentro do mundo relativo, ou seja, todos os acontecimentos aqui são relativos, eles são temporais, ou seja, estão ligados todos ao fator tempo. Não há nada que não morra, não há nada aqui que seja eterno, nem mesmo hoje em dia os cientistas já sabem que o Sol um dia irá morrer. Isso é daqui milhões de anos e a gente não precisa se preocupar com isso. Na verdade, a gente precisa se preocupar com a única eternidade que você tem, o período e o seu tempo de vida. Ou seja, está tudo ligado no período que você está aqui, na sua manifestação plena, como eu sempre falo, no auge da sua maturidade, em que você atinge a sua forma, seja de homem ou seja de mulher, em sua plenitude de força, beleza, constituição hormonal, simpatia, e todos os atributos que você consegue manifestar ao máximo. Porém, isto é relativo, porque começa a se transformar em outra forma, que nós já falamos o conceito da velhice aqui no canal. Mas voltando aos 8 aspectos. Para que você possa entender, os antigos dividiram em 8 e eu vou explicar por que eles colocaram 4 de cada lado. Vamos pôr aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eles dividiram os principais conhecimentos e arquétipos significativos em 8 partes. Ou seja, dali, nessas 8, eles dividiram um mundo relativo em 4 partes e outro mundo em outra parte. Ou seja, quando você vai falar de certos poderes, como por exemplo, quando a gente fala de 4 aspectos, você pode falar de terra, fogo, água e ar, que são 4 elementos. Também você pode falar de 4 estações, ou seja, tudo ligado a um lado ou outro. Mas todos esses conhecimentos são desenvolvidos e ligados em 8 partes. Vocês podem, de certa maneira, estar agora imaginando assim, nossa,
eu não imaginava que tanta coisa era dividido desta forma. Sim, muita coisa, inclusive os anos, todos os signos do zodíaco tem 12, ou seja, ainda assim, se você fizer uma soma com mais 4 itens, você vai atingir o número 12, acima do 8, vamos dizer assim. Mas, ânima, né? É uma palavra que você já viu falar de animismo, né? E é uma palavra muito antiga, que ela indica o inferior ao menor. Ou seja, são todas as coisas que são inferiores no nosso plano, em que você pode dividir como pessoas, né, inferiores, e objetos e matérias de menor densidade, né, que você pode hoje usar um microscópio e chegar até o átomo, por exemplo. Lembrando que quem dominou qualquer um desses itens que eu vou falar aqui, obteve uma grande resposta de poder aqui na Terra. Uma delas você sabe que é o Albert Einstein, quando ele cria aquela teoria em que ele faz um cálculo e ele cria o que vocês sabem? O poder atômico. Ou seja, quando ele descobre que dividindo o átomo ele cria uma grande explosão de força, ele cria, no caso, a bomba atômica. Hoje, as grandes nações, por imposição de força e poder, possuem o conhecimento atômico. E isso, aquele que subestimou a menor partícula, perdeu o espaço. E aquele que identificou, ou seja, quando eu sempre digo assim, identifique a sua inferioridade, identifique o seu menor poder em sua vida, o que você menos sabe fazer, e que aquilo é uma pedra no seu sapato. Possivelmente, se você desenvolver este aspecto, você vai ganhar uma grande proporção de poder e força. Outra é Mahima, superior ao maior. Ou seja, aqui identifica a superioridade que um ser humano pode ter, né? Lembrando que aqui é a inferioridade humana, e aqui é o aspecto superior. E o maior, qual o maior objeto da Terra, os maiores, o que pode destruir, por exemplo, o planeta. Por exemplo, um grande asteroide já dizimou uma grande parte de algumas raças aqui no planeta. Então, o menor aqui, assim, quando a gente diz assim que hoje em dia com a dengue um pernilongo pode matar uma pessoa, quando um pernilongo entra dentro de casa, você tem que às vezes ser tão rígido e rigoroso quanto se fosse com as suas preocupações quanto ao assalto, quanto a um roubo. Por quê? Porque este bichinho pequeno pode matar algumas pessoas. Aqui na minha cidade já matou pelo menos 5 pessoas. A dengue aqui já matou 5 pessoas. Nossa sociedade subestima o menor. E aí é onde que entra o perigo. Então, um dos aspectos de 8 SIDs... esqueci de falar para você. SID significa poderes sobrenaturais. Ou seja, os antigos conheciam, diria, sobrenaturais, né? Hoje, alguns deles a ciência conhece já. E está aqui, né? Vamos falar também, tem a peste bubônica na Europa, que matou milhões de pessoas, e era o menor problema se tornou o maior problema. Ou seja, não podemos subestimar as forças materiais que são maiores, e também temos que reconhecer que existe superioridade. Há pessoas inferiores a você, há pessoas superiores a você. Trabalhar com isso indica que você está vindo do inferior, do primeiro item, ao segundo, para o superior. Ou seja, você está se desenvolvendo como pessoa, você está se elevando. Enquanto aqui fala de matéria, aqui ainda fala que a consciência toma consciência do menor e do maior. Ou seja, existe aqui maior, quem são os maiores? O Sol, o oceano. São poderes que são maiores, porém também são tão importantes quanto os menores. Aqui, nesses dois, entra uma coisa chamada macro e microcosmo. O que existe no microcosmo, que é o pequeno universo, que às vezes existe dentro, por exemplo, do seu corpo humano, existe no grande universo.
Esse entendimento já lhe abre e expande a sua inteligência consciencial. Você evolui muito só de entender que o que acontece às vezes dentro de um vaso de planta dentro da sua casa, às vezes também é uma coisa que acontece dentro de você. Ambos devem ser muito respeitados. E não é por isso que um arquétipo menor, ele não te traga uma informação superior. E não quer dizer que a sua inferioridade não conheça aquilo que é maior. É um conceito, parece assim até bobo de entender, mas que eu acho assim, que é muito importante vocês entenderem esses 8 poderes para que você consiga estar compreendendo aonde tudo isso vai desencadear. Nessa elevação, mudança de consciência, quebra de paradigmas interiores que tem dentro de você. E é nesse caminho que a gente vai estar trabalhando, que a gente vai estar nesse curso se desenvolvendo. Na próxima aula nós vamos falar sobre Garima, ok? Então até o próximo vídeo, em que a gente começa continuando no terceiro item, né? O primeiro, o segundo e o terceiro item, ok? Um abração do Carlos e até a próxima aula.